Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 2, A Reconexão do Homem com Deus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, A Degradação e a Restauração da Igreja. Quarta-feira, ler com oração João, capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Limpos e entrelaçados pela palavra profética. A maior tragédia decorrente da queda no Jardim do Éden foi a corrupção da mente humana. Nesse sentido, Paulo escreveu as seguintes palavras: receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. A artimanha de Satanás é fazer com que duvidemos da palavra de Deus, principalmente de sua palavra profética. Dúvidas assim invadem nossa mente e começam a corrompê-la lentamente. Como resultado, perdemos a simplicidade, a pureza e acabamos nos desconectando de Cristo. Por isso, mantenhamos-nos simples. Mesmo que não entenda, creia na origem da palavra que recebemos. Ela vem de Deus. Se formos simples e puros, seremos grandemente abençoados. Por desligar-se de Deus, que é a própria verdade do universo, o interior do homem ficou vazio e foi ocupado pela mentira. O diabo, que é o pai da mentira, usurpou o espaço pertencente a Deus. Na prática, o homem caído passou a viver em prol da vontade e dos desejos malignos de Satanás. Isso fica bem evidente na história de Caim e Abel. Em 1 João lemos, capítulo 3, versículo 11, mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Essa é a história de amor que Deus planejou para o homem, mas Satanás, querendo frustrar os planos de Deus, colocou em nós inveja, ódio e sentimento de competição. João diz que devemos relacionar-nos uns com os outros, não segundo Caim, que era do maligno. Versículo 12. Caim estava sob o domínio do maligno e assassinou seu irmão. Versículo 12. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Versículo 14. Acaso você já foi transferido, já fez a mudança da morte para a vida? Não adianta fazer uma mera mudança de comportamento. Precisamos mudar de domicílio. Antes vivíamos no império das trevas, sob o domínio de Satanás. Mas Deus deseja transportar-nos da morte para a vida. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Aquele que não ama permanece na morte. 1 João capítulo 3, versículo 14. Ou seja, permanece na casa antiga. Quem ama muda para a casa nova. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 16. Essa é a natureza de quem está em outro reino, no reino do Filho do amor de Deus, no reino da vida. A Epístola aos Romanos menciona que com a queda, toda sorte de injustiça e impureza foi depositada em nós, e por isso o homem passou a praticar coisas inconvenientes. Essas coisas nos afetam tremendamente e nos afastam uns dos outros, gerando inveja, ódio e morte espiritual, contendas, dolo, más intenções, malignidade, difamação, calúnia, aborrecer-se de Deus, insolência, falta de temor, soberba, presunção, críticas, invenção de males, notícias falsas, desobediência aos pais, insensatez, falta de afeição natural e misericórdia. Capítulo 1, versículos 18 ao 31.
Todos esses traços negativos impedem a edificação da igreja e a formação do tecido de amor. A queda nos acarretou muito dano, mas por intermédio da palavra profética, o Senhor nos alcançou com o rio da graça que nos tem transformado. Graças a Deus. À medida que a recebemos e acolhemos, ela opera eficazmente em nós. Absorvemos os elementos divinos que nos nutrem e, ao mesmo tempo, removem de nós o lixo maligno depositado por Satanás. Pela palavra, pouco a pouco, o Senhor nos enche consigo mesmo, com a graça, com sua vida, com sua natureza, com sua justiça, com sua santidade, com sua glória e com sua essência, que é o amor. Não tínhamos compaixão uns com os outros, mas passamos a ter empatia, compaixão e misericórdia, e por isso passamos a amar uns aos outros, a suportar-nos em amor e praticar o perdão mútuo. Como um tear, pelo entrelaçamento dos fios da urdidura e da trama, Deus está tecendo essa história de amor em nós. Nesse processo, Cristo é como a agulha que nos entrelaça um com o outro e também com Deus. É dessa forma que o Senhor vai produzir esse tecido celestial maravilhoso. Pergunta de hoje, conforme lemos, o que a palavra produz dentro de quem a acolhe? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.